Bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Luciana. Eu estou gravando essa aula aqui a pedido do Sindobar, que é um parceiro nosso de muito tempo. Eu sou diretora da empresa Casa Rara e a gente veio nessa aula conversar um pouco sobre as questões de reabertura, né? Sobre as principais dúvidas dos empreendedores em relação à reabertura dos empreendimentos de gastronomia que vai acontecer agora, nessa semana, no dia 15, tá bom? Então, essa é a nossa empresa. Nós somos a Casa Rara Assessoria e Treinamento. Convido vocês a conhecerem o nosso Instagram. Esse é meu telefone de contato. Caso vocês tenham alguma dúvida depois da aula, fiquem à vontade, sigo à disposição. Bom, falando então, Sindobar, né, que é o nosso parceiro, e falando um pouco então sobre essa questão da reabertura. No decreto, a gente tem o artigo 5º, que deixa muito claro o que pode e o que não pode acontecer de modo geral, para todos os estabelecimentos que vão reabrir, né? E aí eu vou passando aqui as coisas mais importantes e vou fazendo as observações com vocês, tá? Mais uma vez, sigo à disposição em caso de dúvidas. Depois de você assistir essa aula, se você tiver qualquer tipo de dúvida, você pode me mandar um WhatsApp ou entrar no nosso Instagram e mandar um direct, enfim. Tá. O artigo 5º diz o seguinte, que em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a observância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive, ou seja, isso aqui é válido para todo mundo. Garantir a distância mínima de 2 metros entre as pessoas. Então, tem gente que está achando que isso não é necessário em alguns casos, em alguns estabelecimentos específicos, é necessário, tá? A utilização de equipamentos de proteção individual a serem fornecidos pelo estabelecimento para todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço. Então, significa o seguinte, isso é bem importante também. Máscara é EPI, equipamento de proteção individual. Quem tem que oferecer a máscara é o empreendedor, tá? Assim como todos os EPIs que vão estar descritos na norma e nos POPs, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Organizar uma escala de revezamento de dia ou de horário entre os empregados, terceirizados e prestadores de serviço. Por que a gente organiza essa escala? Para a gente evitar o tumulto e tentar preservar essa distância de 2 metros, enfim. Proibir a participação nas equipes de trabalho de pessoas consideradas grupos de risco, como idosos, gestantes e pessoas com comorbidades consideradas no plano de contingência. Lu, como é que eu faço com o meu idoso? Hoje foi sancionada uma lei pelo presidente que aumenta, né, continua sendo mais fácil a questão do afastamento, né? Então, a gente consegue aí afastar esse idoso sem necessariamente demitir, tá bom? Então, vamos lá. Priorizar no atendimento aos clientes o agendamento prévio à adoção ou a adoção de outro meio que evite aglomerações. Significa o seguinte, meu restaurante é muito pequenininho, e aí se entrarem 6 pessoas no meu restaurante, na minha cafeteria, já fica muito apertado, eu já não consigo mais ter esse distanciamento de 2 metros. Então, você vai procurar fazer com que exista agendamento para atendimento, você vai atender pequenos grupos, ou você vai adotar outro meio que evite aglomerações. Que outro meio? De repente você consegue no seu condomínio a liberação da lateral do condomínio, de repente você vai conseguir fazer o take-out. São outras formas de evitar aglomeração, porque conforme a gente disse lá no começo, a distância de 2 metros precisa ser preservada. Então tá bom. Disponibilizar álcool em gel a todos os clientes e frequentadores. Eu tenho lido legislação do Brasil inteiro, que a gente presta assessoria para diferentes cidades e estados, e tenho visto sempre a palavra estratégico, né? Disponibilizar álcool 70 e pia de higiene de mãos em locais estratégicos. O que significa isso? Nos locais onde as pessoas vão utilizar isso, onde isso vai ser importante. Mais uma vez, numa área de cocção onde eu tenho fogão, eu não vou colocar do lado do fogão um dispenser com álcool 70. Né? Nesse local eu vou ter uma pia de higiene de mãos. Então, são locais estratégicos, tá? Manter os banheiros e demais locais do estabelecimento higienizados e com suprimento suficiente para possibilitar a higiene pessoal dos empregados. Que suprimento é esse, gente? Bom, o banheiro tem que estar abastecido de água, tem que estar abastecido com papel toalha não reciclado,
sabonete bactericida, álcool em gel e lixeira com tampa acionada por pedal, tá? O álcool em gel ele é muito importante nessa história da Covid-19. Eu sempre digo o seguinte: tenta colocar do lado de fora do estabelecimento. Por quê? A pessoa pegou na maçaneta, depois ela pegar na maçaneta, ela ainda tem um álcool para ela poder passar. Lá dentro ela lavou a mãozinha com água e sabão. E aí a gente vai também ter, e aí o Sindobar tem para oferecer isso para vocês, o que a gente chama de ITs, que são as instruções de trabalho, que vocês vão colocar no banheiro dos funcionários e no banheiro dos clientes. O que é essa instrução de trabalho? A forma de lavar a mão. Tá? Então, a gente disponibilizou para o Sindobar alguns modelos de instrução de trabalho de lavagem de mãos. E aí vocês podem entrar em contato com eles, que eles vão enviar para vocês, ou também podem entrar em contato direto comigo, que eu envio para vocês, tá bom? Então, a gente já falou dos banheiros. Utilizar máscaras de proteção facial, conforme o disposto na Lei 6.559, de 23 de abril de 2020, e o Decreto 40.648. O que é isso, Luciana? Máscara de tecido, tá? E aí ela vai obedecer às instruções de lavagem do Ministério da Saúde e ela vai ser trocada a cada 2 horas. Ok? Existe um gap em algumas legislações que vocês vão ver, por exemplo, a gente tem a NT 47, que é uma norma técnica da Anvisa, que fala de 2 a 3 horas, mas nunca um tempo superior a esse. Então, a gente indica sempre de 2 em 2 horas, até porque no material do Ministério da Saúde a indicação é de 2 em 2 horas, tá? Como é que esse funcionário vai lavar essa máscara? No próprio Facebook do Ministério da Saúde, você tem as instruções de lavagem de máscara. Nosso aconselhamento, tá? É fazer com que essa instrução vire um termo de entrega para esse funcionário. Vou falar isso no final. Mas você tem as instruções no próprio Facebook do Ministério da Saúde e que também a gente já passou para o Sindobar e que ele também pode passar para vocês, ou eu também posso passar para vocês, da forma como vocês acharem mais interessante. Importante, aferir a temperatura de todos os consumidores. Lu, aquele termômetro de laser que a gente usa para os alimentos, pode usar para a temperatura corporal? Não. Por quê? Porque ele não é calibrado para isso, ok? Onde eu calibro o termômetro? Eu estou com o termômetro de temperatura corporal aqui, mas ele está antigo. Como é que eu faço para calibrar? Você vai procurar o próprio fabricante e enviar para calibração, ou entrar em contato com o Inmetro e enviar para calibração nos locais que são credenciados, ok? Aferir e registrar ao longo do expediente, incluindo entrada e saída, a temperatura dos empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço, devendo ser registrado em planilha, na qual conste o nome do funcionário, função, data, horário e temperatura, e que deve estar disponível para conhecimento das autoridades de fiscalização. Tá aí uma nova planilha, né? Para quem já cumpre a IRDC 216 e a IN16, que já tem planilha em preenchimento, a gente tem uma nova planilha, que é a planilha onde você vai colocar nas coluninhas lá o nome do funcionário, a função dele, a data, o horário que você está aferindo essa temperatura, no mínimo na entrada e na saída, e isso deve estar disponível às autoridades sanitárias. Então, entra realmente como mais uma planilha que tem que ficar guardada no estabelecimento. Quando constatado febre ou estado gripal do consumidor, empregado, colaborador, terceirizado e prestador de serviço, ele deve ser impedido de entrar no estabelecimento. O que significa isso? Então, se a gente tem aí um funcionário que ele começou o dia com febre, ele nem entra para trabalhar. Se a gente tem um cliente que na hora de chegar na loja está com febre, os meninos aferiram a temperatura ali na testa e deu febre, ele nem entra para o estabelecimento para comer. Importante. Febre é considerado 37,8, ok? Então, assim, o funcionário não pode trabalhar com a temperatura igual ou superior a 37,8. No meu funcionário está com 37,3, 37,5, isso é considerado febrícula. Então, o que a gente, não está no decreto, mas o que a gente indica? Nesse estado, acompanha os sintomas. Se ele tiver com febrícula e tiver com sintomas, encaminha ao serviço de saúde preferencialmente, porque pode ser Covid, e dessa forma a gente evita a contaminação de toda uma equipe, né? Mas deixando claro
que o decreto diz é que chegou igual ou superior a 37,8, não entra para trabalhar, não entra se for cliente, não entra se for terceirizado. Beleza. O empregado, colaborador, terceirizado e prestador que apresentar sintomas deverá ser orientado a permanecer em isolamento domiciliar pelo período de 14 dias, exceto se apresentar resultado de exame laboratorial que comprove a ausência de infecção pelo novo coronavírus. Então, é o seguinte, o funcionário está com sintoma, fui preencher lá a planilha e deu sintoma do funcionário, ele me relatou o sintoma, então ele vai ser orientado a permanecer em isolamento domiciliar, tá? Por qual período? 14 dias, que é o período que a gente tem, né, protocolado. E se ele apresentar um exame laboratorial comprovando a ausência, e tudo bem, ele pode voltar a trabalhar, tá bom? Na falta de regulamentação específica da atividade, valem as regras estabelecidas nesse artigo. Mas aí a gente vai falar bastante de alimentação ainda, então vai ficar pouca dúvida, tá? Então vamos falar sobre as coisas mais específicas. Se a sua loja está no shopping ou em um centro comercial, olha só, todo mundo daqui para baixo, disso que eu vou falar, da agora para baixo, todo mundo tem que cumprir o artigo 5º lá em cima, tá? O artigo 5º é para todo mundo. Então, tudo que a gente viu até agora, todo mundo tem que fazer. Aí agora a gente vai ver se você estiver dentro do shopping, tá? Se você estiver dentro do shopping, você tem que fazer o cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos, né, no artigo 5º. O shopping vai funcionar, mudou hoje, vai funcionar das 11 às 21 horas, mas aqui estava das 13 às 21, é que como vai entrar a alimentação, começar a abrir um pouquinho mais cedo, né? Vai manter fechadas as áreas de recreação e lojas como brinquedotecas, de jogos eletrônicos, cinemas, teatros e congêneres. Vai ficar proibido o uso de provadores, eu sei que isso não cabe para o setor de alimentação. As mesas e cadeiras do shopping, da praça de alimentação, deverão observar a distância de 2 metros, então a distância, conforme eu disse, o que está no artigo 5º vale para todo mundo. O uso do estacionamento vai ser limitado a 50% da capacidade e, importante, se você estiver em shopping, você tem que realizar o teste de Covid em todos os empregados, colaboradores terceirizados e prestadores de serviço, na forma de protocolo da Secretaria do Estado da Saúde. As lojas localizadas em shopping somente poderão funcionar mediante realização de teste. Então, é o seguinte, nos estabelecimentos de rua, a gente não tem obrigatoriedade do teste até agora, mas se você está no shopping, você tem que realizar o teste. O que eu te indico? Converse com a administração do shopping, converse com o Sindobar, que também tem um monte de clínica aí credenciada, um monte de parceria bacana que pode ajudar vocês, ok? Tem que realizar teste de Covid em todo mundo, gente. Os resultados dos exames em relação aos testes de Covid devem estar disponíveis para conhecimento das autoridades de fiscalização. Então, basicamente é o seguinte, vou abrir dia 15. Então, todo mundo tem teste de Covid e já abro com aquela planilha de verificação de temperatura de funcionário. Verificação de temperatura de cliente, tem que ter planilha, Lu? Não, você só verifica, mas você tem um procedimento para verificação. A gente vai falar disso. Se você está na rua, você é um bar, um restaurante, uma cafeteria, uma lanchonete, está na rua, você vai cumprir tudo que está lá no artigo 5º. Você está autorizado a funcionar a partir do dia 15 de julho. A higienização das cadeiras e mesas de uso coletivo tem que ser regular, tá? A disposição das mesas a uma distância de 2 metros umas das outras, a contar das cadeiras que servem cada mesa. Então, acabou a cadeirinha aqui, conto 2 metros para poder colocar outra cadeirinha, ok? Eu posso ter 6 pessoas na mesma mesa, mas a última cadeirinha aqui, eu conto 2 metros e coloco a outra mesa ali com a outra cadeirinha, tá? Vocês vão poder funcionar com 50% da capacidade autorizada em alvará regularmente expedido, mas se os 50% da sua capacidade não der os 2 metros, ficar, por exemplo, com uma distância de 1,5 metro, você não vai funcionar com menos de 50%, porque prevalecem os 2 metros. Por quê, Lu? Porque está lá no artigo 5º, que a distância mínima são 2 metros, tá?
Proibida a apresentação de qualquer espetáculo musical ou show ao vivo. Privilegiar a ventilação natural do ambiente, isso inclusive é um desejo das pessoas nas pesquisas dos consumidores que a gente vê. No caso de uso de ar-condicionado, realizar a manutenção e a limpeza dos filtros diariamente. Então, muita atenção, empreendedores. Se você trabalha com ar-condicionado, é mais uma planilha para você preencher aí, tá? Vai ter que ter uma planilhinha comprovando lá, registrando a manutenção e a limpeza dos filtros diariamente. E a maquininha de cartão? A gente vai cobrir a maquininha de cartão com filme plástico para facilitar a higienização após o uso, tá? Se possível, instalar uma barreira de acrílico no caixa. Então, muita gente está me perguntando, barreira de acrílico é importante? É importante. É obrigatório? Não é obrigatório, tá? Mas a gente, se possível, colocar uma barreira de acrílico no caixa e tem gente que está colocando até nos balcões de atendimento. Depende da forma como funciona a sua operação. Cardápios. Cardápio de papel não pode mais. Você pode plastificar o cardápio. Então, aí, se você plastificar o cardápio, você vai ter que higienizar o cardápio após a manipulação pelo cliente. Ou seja, um cliente foi, usou, você higieniza e entrega para o outro. O outro usou, higieniza e entrega para o outro, tá? Os cardápios, então, deverão ser revestidos de material que possibilite a higienização ou expostos em lousas. O que eu estou indicando muito para os clientes do casa? Coloca numa lousa bem bonitinha ou coloca no aplicativo eletrônico. Utiliza QR Code. E aí vocês têm os grupos de empreendedores, né? Para um informar para o outro como é que está sendo, qual está sendo a melhor empresa de implantação desse QR Code, mas a gente também tem outras opções. A gente pode, por exemplo, liberar para o nosso cliente um WhatsApp e na hora que o cliente entrar em contato com a gente, já vem um link do cardápio, ou a gente já manda para ele a mídia do nosso cardápio. A gente pode colocar nosso cardápio nos destaques do Instagram, que é custo zero. Então, a gente tem várias opções. Eu posso fazer uma lousa na entrada da minha loja com todo o meu cardápio, fazer adesivada, né? Fazer uma placa de PVC e adesiva isso, que fica bem retinho, fica bonitinho, o custo é baixo. Então, a gente tem várias opções. Eu super indico a não utilização do cardápio nem plastificado. Por quê? Porque as pessoas, os seus clientes também não vão gostar disso. Em todas as pesquisas de preferência dos clientes está descrito a questão de não tocar em coisas como cardápio, por exemplo. Tá ok? Importante, as mesas e as cadeiras dos clientes devem ser higienizadas após cada refeição. Então, o cliente levantou, vai um funcionário lá, higieniza. O paninho, tipo Perfex, coloridinho, que vai limpar a mesa, não é o mesmo que vai limpar a cadeira, né, gente? Então, a gente vai ter uma corzinha para a mesa, uma corzinha para a cadeira. Vai higienizar com o quê, Lu? Álcool 70 líquido mesmo, tá? Se você tiver do seu fornecedor de limpeza um outro sanitizante comprovadamente eficaz, você pode utilizar. Mas aí você vai pedir também o laudo desse sanitizante, dizendo que ele é comprovadamente eficaz. Por que você vai pedir? Porque se a vigilância chegar e ver aquele produto, vai falar assim, não conheço esse produto aqui, esse produto serve para isso? Você vai lá dentro, pega o laudo e mostra. Então, tá bom. Se o meu restaurante for do sistema de buffet ou autosserviço, o que eu faço? Bom, olha só, presta bastante atenção no que está descrito no decreto. Preferencialmente, evite que os clientes realizem o autoatendimento para porcionamento dos alimentos. Preferencialmente, você pode deixar o seu cliente se servindo, tá bom? Mas o decreto diz que, preferencialmente, evitar que o cliente realize o autoatendimento. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso designar um funcionário meu, do meu restaurante, devidamente paramentado, com máscara, com luvinha, com tudo bonitinho, para realizar o porcionamento do alimento ou prato ou marmita, tá bom? Aí, disponibilizar as luvas descartáveis de plástico, não é aquela luva de látex, tá, gente? É uma luva que tem um custo bem mais baixo, é aquela descartável de plástico, ou, se não for possível, entregar guardanapos de papel na entrada do buffet para que os clientes se sirvam. Tá bom. Lu, meu cliente não vai se servir, eu vou destacar um funcionário meu. Não tem o menor problema. Você vai entregar, ele vai pegar no pratinho, né? Ele vai pegar no talher, então é importante da mesma forma
você oferecer, no mínimo, o guardanapo para esse cliente. Lembrando que, quando esse cliente está na fila ainda, ele já tem no local estratégico o álcool 70, ok? E nessa altura do campeonato já foi aferida a temperatura dele também. Então, tá bom. Aí vocês vão dispor de protetor salivar eficiente nos serviços ou refeitórios com sistema de buffet. Como é que é isso? O que a gente está fazendo muito nos estabelecimentos? O buffet, normalmente, ele é como se fosse um retângulo, né? Então, ele tem as 4 laterais ali. A gente está deixando um funcionário do lado oposto ao que fica o cliente, e a parte do cliente a gente fecha com vidro, e as laterais a gente fecha com vidro. Isso foi normativo em alguns estados e é uma orientação que a gente está passando para alguns clientes por uma questão de preferência dos clientes também. O que o decreto manda é um protetor salivar eficiente. O que é isso? Um vidro que vai ser curvo ou reto, que você vai pensar que se uma pessoa estiver falando em cima daquele buffet, ele vai proteger a comida da saliva. Então, não é um negocinho desse tamanho, não é um vidro muito pequititinho. Você pensa que tiver um adulto conversando em cima daquele alimento, aquele alimento vai estar protegido da saliva em virtude daquele vidro, tá bom? Tenho tido melhores devolutivas de clientes que fazem o protetor salivar, obviamente, com vidro do que com acrílico, tá bom? Mas o acrílico seria um material permitido. Oferecer talheres higienizados em embalagens individuais ou talheres descartáveis. Se você tiver a máquina de lavar louça, muito legal para você, porque aí o talher já sai sanitizado, né, em virtude da temperatura e tal. Se você não tiver a máquina de lavar louça, você vai ficar de olho no procedimento de higienização desse talher, de inox ou de alumínio. Por quê? Porque os meninos vão terminar de lavar e vão fazer higienização com álcool 70%, deixando secar, conforme a gente já tem na RDC 216, na IN 16 e tal, tá? Então, é mais um procedimento que a gente vai reforçar no treinamento da nossa equipe. Ou a gente vai utilizar talher descartável, além da gente manter os pratos, os copos e os demais utensílios protegidos. O que é um prato, um copo e os utensílios protegidos? Um prato protegido, por exemplo, pode ser uma pilha de prato. Eu tenho 5 pilhas de prato que são utilizadas no meu momento de almoço. Então, eu tenho 4 delas. Eu tenho uma aberta, que está sendo utilizada, que está protegida. Como ela seria protegida? Eu posso, por exemplo, deixar ela dentro de uma caixa plástica, eu posso deixar elas fechadas com resinite e o cliente vai pegando só o prato que ele precisa. Eu posso até deixar uma pilha menor dos pratos que efetivamente estão sendo utilizados e os pratos que ainda não estão sendo utilizados no buffet, né? Que para não ficar aquela pilha gigantesca, eu deixo aqueles que ainda não estão sendo utilizados embalados com papel filme do lado, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Evitar o uso compartilhado de embalagens de condimentos, priorizando o uso de sachês individuais. Caso não seja possível, higienizar com grande frequência os frascos e embalagens compartilhados. Eu acho que os clientes vão preferir sachê, tá? E a gente tem aí já sachê de todas as coisas que a gente utiliza, né? Molhinho de pimenta, azeite, vinagre. A gente não tem uma gama tão imensa de opções, mas a gente tem isso em sachê. Então, mas o que o decreto diz é que você vai evitar o uso compartilhado de embalagens e condimentos. Não é proibido, mas ele pede para priorizar os sachês individuais, ok? E aí, se eu não quero fazer isso, então você vai higienizar com grande frequência os frascos e as embalagens e vai criar uma planilha para isso. Os colaboradores devem vestir uniforme somente no local de trabalho. Uniformes, equipamentos de proteção e máscaras não devem ser compartilhados. Então, mais uma vez, tudo que é uniforme EPI é o equipamento de proteção individual, EPC, equipamento de proteção coletiva. Máscara não é equipamento de proteção coletiva, então é individual, cada funcionário tem a sua. As máscaras de tecido resistem em média a 30 lavagens. E aí os seus funcionários vão receber a máscara para trocar a cada 2 horas. Como é que eu oriento essa troca de máscara? Não é obrigatório que seja assim, mas eu acho que é mais fácil o gerenciamento.
Vamos imaginar que de 8 às 10 todo mundo use a máscara amarela, de 10 às 12 todo mundo use a máscara preta, de 12 às 14 todo mundo usa a máscara azul. Por que que eu gosto de trocar com cores? Porque visualmente eu passo como gerente, como empreendedora ou como supervisora e já consigo observar se as pessoas estão trocando, tá? O funcionário troca a máscara, deixa a máscara suja num saquinho dentro do armário dele. E aí a máscara nova, limpa, ele coloca sem tocar aqui, né? Tira sempre pela lateral, coloca sempre pela lateral e lava as mãos antes de fazer esse procedimento de troca. Então, continuando. É recomendável a instalação de barreiras físicas confeccionadas de material impermeável e de fácil higienização, como acrílico ou vidro, em locais de maior contato, como caixas ou balcões de atendimento, sendo recomendado somente para tais áreas os protetores faciais do tipo Face Shield. Então, Face Shield não é obrigatório, e eu quero que vocês entendam uma coisa, que muita gente está me perguntando. Quando o funcionário usa Face Shield, ele precisa usar máscara de tecido embaixo? Sim, Face Shield não substitui a máscara de tecido. Vocês podem ler o decreto inteiro de qualquer cidade, qualquer lugar, que vocês não vão ver isso. Então, o funcionário pode usar Face Shield como uma forma de proteger as demais mucosas do corpo dele, mas a máscara continua sendo de uso obrigatório. É recomendável a instalação de barreiras físicas, então a gente já falou. Ah, outra coisa, é obrigatório o uso de face shield? Não, é recomendado para a área de caixa e atendimento. Promova a organização das filas na entrada ou para pagamento, de forma a respeitar o limite de distanciamento. Isso é uma responsabilidade do empreendimento. Então, presta bastante atenção numa coisa. Se você tem muito delivery, e você tem muito motoboy ali, você também tem que fazer uma marcação no chão para os motoboys manterem um distanciamento de 2 metros. Se você tem um take-out forte, muita gente que vai na sua loja pegar, mesmo que seja num horário específico, você precisa ter a marcação no piso com a distância de 2 metros. Na loja, se você tem um caixa onde as pessoas ficam ali, às vezes, na fila esperando, ou ficam esperando, por exemplo, se for uma lanchonete para pegar um salgadinho, você tem que ter a marcação no piso para 2 metros. Lu, onde é que eu faço essa marcação? Qualquer loja de material de construção tem aquelas fitas adesivas amarelas que a gente usa muito em escada, e aí você pode usar aquela fita para fazer a marcação, tá? É um método barato, mas você também pode, obviamente, mandar fazer um adesivo com a sua logo personalizada e tal. Readequação dos espaços físicos respeitando o limite de distanciamento, mais uma vez o distanciamento de 2 metros. Implementar as medidas de controle de acesso ao estabelecimento para evitar grande fluxo e aglomeração de pessoas. O que são essas medidas? Que protocolo é esse? O protocolo é o seguinte: eu vou manter em todos os lugares onde o meu cliente é atendido o distanciamento de 2 metros. Se for na mesa, distanciamento de 2 metros entre as mesas, né, entre as cadeiras. Se for em pezinho, eu vou manter ali, por exemplo, tem uma padaria, eu vou manter o distanciamento ali nas faixas amarelas ali no piso, tá? A loja fica cheia com quantos clientes? Com quantos clientes eu não consigo fazer esse distanciamento do pessoal que está em pé? E aí você tem que fazer medida de controle de acesso. Vamos imaginar que você entenda que se você tiver com 10 clientes, é tranquilo que eles mantenham essa distância. Mas se você tiver com 20, não tem como manter essa distância. Então, você vão entrar na sua loja de 10 em 10. Sai um, entra um. E assim, né, a gente fica. Não precisa sair os 10 para entrar os próximos 10, mas a gente só mantém dentro da loja 10 pessoas. Não dispor de itens como cafezinho e outros itens de degustação de uso comum. Então, aquela degustação que tinha nas padarias, né, de degustar o pãozinho, de degustar um pedacinho do queijo, ou então no final do selfie tinha aquela bancadinha com, às vezes tinha uma rapadura, às vezes tinha um café, um leite queimado, caramelizado. Não pode, tá, gente? Substituir o uso de guardanapos de tecido por papel descartável. E aí tem uma coisa que tem me preocupado bastante, que tem um pessoal que não tem o guardanapo não é um problema, mas tem aqueles jogos americanos que são de couro.
E aí é o seguinte, gente, tem que prestar bastante atenção na higienização daquele jogo americano de couro. Tem que fazer um procedimento operacional padronizado para usar aquilo. Eu acho que talvez fique mais fácil colocar um de papel que seja descartável, tá? Lu, e forro de mesa? Olha só, se a gente não pode guardanapo de tecido, a gente vai poder forro de mesa? Porque a pessoa fala e saliva ali, né? Então, assim, no decreto não fala nada disso. Mas será que o seu cliente, que já está super antenado com esse negócio de contaminação, vai preferir um forro de mesa de tecido ou vai preferir um forro de mesa descartável, de repente aquele bonitinho, pouco maior do que uma folha A4, né? Que a gente vê aí nos fast foods e que você consegue fazer personalizado para o seu estabelecimento. Então, é uma dica. Mas o que o decreto fala é que tem que substituir o uso de guardanapos de tecido por papel descartável. Se você não está proibindo no decreto o uso de toalhas de pano nas mesas, ok? Quero deixar isso bem claro. Não dispor talheres e pratos nas mesas antes da chegada do cliente. Às vezes a gente fazia isso, né, nos serviços dos restaurantes. A gente já deixava a mesa toda bonitinha, não pode mais. Evitar abrir latas e garrafas que possam ser abertas pelo próprio cliente. Aí a gente vai orientar o cliente a que ele mesmo abra. Senhor, conforme uma orientação da vigilância sanitária, peço para que o senhor mesmo abra a sua lata, peço para que o senhor mesmo abra a sua garrafa de refrigerante e assim vai, tá bom? E aí ele mesmo vai servir a bebida no copo a ser utilizado. Mais uma vez, Lu, eu posso utilizar copo de vidro? Pode, desde que você faça o processo de higienização. Você lava na máquina? Então, ele já sai higienizado. Você não lava na máquina, você vai reforçar o procedimento operacional padrão de sanitização com álcool 70. Tá bom? O que vai vir de novidade, gente? A gente vai ter novos POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados para banheiro, porque a gente vai aumentar bastante a higienização do banheiro, vai fazer reforço de higienização. A gente vai ter os novos POPs de temperatura corporal. O POP é onde a gente ensina para o funcionário como é que vai medir a temperatura corporal do cliente, como é que vai medir a temperatura corporal dos funcionários. POP para recebimento de mercadoria, né? Porque você vai continuar recebendo mercadoria da mesma forma no estabelecimento. Quando a mercadoria chega, você vai fazer a lavagem das latas. Como é que você vai fazer isso no seu estabelecimento? O POP de higienização das placas de acrílico, da Face Shield e o POP de capacitação, porque esses funcionários precisam ser capacitados em prevenção de Covid-19. Então, como é que vai ser essa capacitação? Está descrita no POP também. Eu gosto muito de dizer que a gente vai ter um novo checklist, né? A gente vai ter novos itens a checar. Por exemplo, antes a gente tinha na menina do caixa, na hora que ela fazia o check-out dela para ir embora, ela deixava o fechamento de caixa pronto, caixa organizado, mas ela não fazia a sanitização da área do caixa. Agora é importante que ela entregue para a pessoa do próximo turno sanitizado. Se você me deu uma face shield para eu trabalhar, face shield eu não vou levar para casa, vou deixar na loja, mas eu preciso deixar essa face shield na loja higienizada. Como é que é a forma de higienização da face shield? Está no POP de higienização de face shield, ok? E aí, vamos lá, a gente vai ter os certificados, a gente vai comprovar que os nossos funcionários estão treinados. Lembrando que os nossos funcionários já têm que estar treinados antes, desde 2004, em RDC 216, né? E aí, mais recentemente, desde 2017, na IN 16. Então, o que acontece? Eu já tenho que ter esses comprovantes de muito tempo atrás. Qual é o comprovante novo? O comprovante novo é o certificado de prevenção de Covid-19, ok? O que eu vou ensinar? Eu vou ensinar para os meus funcionários quais são os sinais e sintomas, quais são as formas de prevenção, como é que a nossa empresa está fazendo o protocolo de adequação, ok? E aí a gente vai fazer termo de entrega. A gente já não tem aquele termo de entrega que a sua empresa deve utilizar, por exemplo, para quando entrega um uniforme para o funcionário? Lembrando que no mínimo são 2 peças de cada uniforme para que ele possa lavar uma e utilizar a outra. Então aí a gente vai ter um termo de entrega da máscara de tecido, que virou um item de uniforme do seu funcionário. A gente vai ter um termo de entrega da Face Shield. Então a gente vai tendo novos termos de entrega dos novos procedimentos do estabelecimento. Tudo isso planilhado. Então, mais uma vez,
Se você utiliza ar-condicionado, planilha para ar-condicionado. Se você não vai usar o azeite de vidro, planilha para higienização do azeite. E assim vai, tá? Dos procedimentos, por exemplo, eu tenho que fazer o reforço da higienização do banheiro, então eu tenho que ter uma planilha de controle disso dentro do banheiro. E assim a gente vai fazendo os novos procedimentos. Por quê? Porque se o meu estabelecimento for auditado pela vigilância sanitária, eu não vou ter nenhum problema. Essa é a nossa ideia. Que o estabelecimento esteja seguro para os clientes, principalmente, né, para que a gente consiga prevenir Covid efetivamente, porque um funcionário contaminado aí significa toda uma equipe contaminada, talvez, né, se a gente não agir a tempo. E a nossa ideia é que o restaurante, depois que seja autorizada a reabertura, não tenha que fechar por falta de funcionários, tá bom? Então, esse é meu contato. A gente tem duas formas de ajudar os estabelecimentos. Uma delas é concurso online, que a gente já tem ele disponível, onde a gente fala nas aulas tudo isso e libera o material para treinamento, e a gente também faz esse suporte presencialmente no seu estabelecimento. Então, se vocês precisarem de ajuda, pode entrar em contato, tá bom? Um grande abraço, desejo muito sucesso e que a reabertura de vocês seja bem tranquila.